Bom, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso Sua Saúde, o podcast do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, que com a participação de médicos catarinenses, nesse espaço promovemos discussões sobre assuntos de interesse público e buscamos contribuir para a promoção da saúde aqui no nosso estado. Hoje o nosso convidado para a conversa é o endocrinologista e conselheiro do CRM de Santa Catarina, Dr. Itairan da Silva Terres. Doutorando pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, ele estuda as implicações bioéticas do uso de drogas para melhorar a performance física e estética corporal aqui no Brasil. Há poucos meses ele foi responsável pela elaboração de um parecer nosso do CRM de Santa Catarina que condenou o uso de implantes de gestrinona, os chamados chips da beleza. Então é isso que a gente hoje vai conversar com vocês, sobre chips hormonais. O Dr. Itairan, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O senhor pode nos explicar o que é isso? O que é esse chip da beleza? Olá, Eduardo, e as pessoas que estão nos assistindo. Chip da beleza, chamado chip da beleza, é uma forma de fazer uma divulgação sensacionalista de implantes de gestrinona, principalmente é o que eles chamam de chip da beleza. Gestrinona é um esteroide sintético que vai ser um modulador do receptor da progesterona. E essa medicação ela vai ter alguns efeitos. Essa medicação, na verdade, ela foi estudada para o uso em endometriose, né? A única liberação que ela teve no mundo para ser utilizada foi para endometriose. Teve alguns estudos para uso como contraceptivo, mas ela jamais foi aprovada em lugar nenhum com essa finalidade. E com finalidade estética também nunca houve nenhum estudo, nenhuma aplicação liberada por nenhum órgão de saúde no mundo com essa finalidade. Entretanto, como ela tem efeitos anabolizantes e androgênicos, acabou-se tendo essa chamada chip da beleza, porque teriam alguma melhora no desenvolvimento muscular. Isso não tem nenhuma evidência científica também de benefícios em relação à capacidade ergogênica, de força, de capacidade física com essa droga. E também não há nenhum estudo com a sua utilização na forma de chips, de implantes, né? Eles utilizam implantes de silástico, que são pequenos tubos embebidos com a medicação e que liberam lentamente a medicação. Mas não há estudos de que essa medicação usada dessa forma possa ter qualquer finalidade de embelezamento. Então o que chama de chip é um tubinho de silicone que é implantado, é um implante, na verdade. Exato, É um implante. A gestrinona, então, ela tem um potencial anabolizante. Explica melhor para a população o que é isso, o que é ser um anabolizante. Uma medicação anabolizante é uma medicação que aumenta desenvolvimento muscular e força física, essencialmente isso, né? Faz um aumento de construção no nosso organismo, o que aparentemente pode ser alguma coisa conveniente, mas o que acontece é que todos esses medicamentos anabolizantes, de forma geral, eles vão ter também o aspecto virilizante, ou seja, o aspecto androgênico, ou seja, de papel de hormônio masculino, né? E esse papel de hormônio masculino, o que ele pode fazer? Né? E especificamente a gestrinona, evidentemente, nos estudos mostra que faz. Ele aumenta agravamento da voz, faz aparecimento de hirsutismo, seborreia, aumenta a oleosidade da pele, ganho de peso. Então, nada disso, a meu ver, sugere qualquer aspecto de embelezamento, de beleza, né? Então pode ter ganho de peso, mas é vendido que seca celulite ou que seca gordura. Existem as duas coisas? Não há um contrassenso nisso? Não há nenhum estudo que dê suporte a essa possibilidade. Na verdade, isso parece ser uma coisa mais para atrair um público a um produto do que alguma coisa que efetivamente tenha estudo que demonstre essa eficácia. E além desses que tu comentasse, quais seriam os riscos mais sérios, mais graves desses implantes esses implantes siliconados com medicação dentro, por exemplo, a gestrinona? Isso é muito difícil de dizer, até porque não há estudos, né? Assim, os estudos com essa medicação remontam lá à década de 70 e 80, né? Tinha um pesquisador brasileiro que foi líder nessas pesquisas, mas com muito poucas publicações, com poucos casos.
o publicado que a gente encontrou, a gente fez uma revisão ampla desse assunto quando foi fazer esse parecer nosso, era um estudo com uso como contraceptivo e mostrando-se muito ineficaz como contraceptivo, ao contrário de outras alternativas que nós temos. E não há estudos na forma de implante de eficácia ou segurança. Então, a gente não sabe qualquer evidência de segurança dessa medicação. O que a gente sabe são esses efeitos virilizantes, esses efeitos especialmente de hirsutismo, que é como um efeito significativo. São difíceis de retirar, né? Uma vez que você faz o implante, você vai ter uma dificuldade para fazer essa extração e não há nenhuma garantia de que ao retirar cessa o efeito virilizante dessa droga, o quanto que vai ficar dessa droga e por quanto tempo no corpo. Há alguns estudos com outras medicações usadas dessa forma, também sem licença, uma revisão feita nos Estados Unidos, mostrando com testosterona e com estradiol, de que há picos muito maiores de testosterona e estradiol nessa forma de implantes do que aquelas fisiológicas usadas com outras formas de administração. Então, naturalmente, isso tende a trazer mais riscos de para-efeitos. Então, essas doses muito exageradas, esses picos, eles são uniformes em todas as pessoas ou essa absorção ela é diferente? Pode ser uma absorção maior ou menor, dependendo da pessoa. Como que funciona isso? É imprevisível e não há dose estabelecida, né? Não há um padrão de dose. Nós não temos estudos de farmacodinâmica, né, que possa nos dizer como que essa droga vai ser distribuída, se há um padrão na população. Eles utilizam doses que são calculadas por peso corporal, mas sem nenhuma base de estudos que demonstre qual será efetivamente essa dose para ter a eficácia e a segurança. Mas o que se sabe por esses estudos com outras medicações, como testosterona e estradiol, é de que cada pessoa tem um comportamento diferente, né, com algumas fazendo picos muito grandes, outras não. Então, realmente é uma droga com um efeito muito errático. Então, isso vale para os chamados chips aí no geral? De forma geral. Então, esses implantáveis de silicone, sem uma recomendação muito específica, porque isso a gente tem visto, tem chegado no conselho, né, implantáveis das mais diversas formulações ou possibilidades de tratamento, inclusive implantável para homem com tadalafila, que é uma medicação para disfunção erétil, que tem já classicamente o tratamento via oral diário, né, como se fosse alguma vantagem fazer implantável. Então, essa absorção, existe algum estudo de algum remédio, alguma medicação que hoje, entre outras formulações, seja implantável nessa forma como uma coisa assim ética de se prescrever? Eu acredito assim, por exemplo, da testosterona em si para homem, reposição de testosterona, existe uma possibilidade de fazer uso implantável. É o mesmo tipo de chip, ou seja, de implante, ou são coisas diferentes? Não, veja, uma coisa é você ter uma apresentação que foi estudada para aquela forma, né, que você tem evidências de que a absorção se dá de forma correta, que você possa calcular a dose que vai ser utilizada e, dessa forma, efetivamente ser utilizada com essa finalidade. Nós temos aqui no Brasil, que eu tenha conhecimento de hormônio, a única substância que tem aprovada é o etonogestrel como contraceptivo, né? Tem uma marca no Brasil que é vendido em farmácia, é implantada nos consultórios naturalmente, isso não há nenhum problema. O anticoncepcional que é usado implantado e que tem um efeito de 3 anos. Mas é a única droga hoje no Brasil disponível com essa finalidade. Especificamente a gestrinona, ela só teve liberação para uso em cápsulas de 2,5 miligramas oral, né? Já não tem mais registro no Brasil há perto de 2 décadas, né? Então são medicamentos que são vedados o uso pela própria Anvisa aqui no Brasil e a sua divulgação. E muito menos o uso na forma de implantes, que jamais foi estudado com as finalidades que está sendo utilizado. Então há também propaganda em rede social de chip de emagrecimento. Quando a gente vai ver o que tem nesse implante, né, descobre que é HCG,
Então, por exemplo, tem clínica que promete perda de 7 a 14 quilos em 21 dias, né? O custo é em torno de 2.000, 2.500, R$ 3.000. Depois que a pessoa compra o chip, aí descobre que tem que fazer mais uma coisa também, que é fazer uma dieta de restrição calórica de 500 calorias por dia. Tá? Então, isso fala um pouco sobre esse implante, então, do chip, do emagrecimento, medicação HCG. Como foi dito, hoje nós estamos usando o chip, estamos vendo o uso do chip para todas as finalidades. Tem chip de metformina, chip de tadalafila, né? Medicações que são baratas de uso oral, com estudos mostrando efeito dessa medicação em apresentações que são consagradas e muito simples de ser feitas. No caso do HCG, o HCG é uma substância que é usada injetável, né? E que não tem também estudos dela em uso em implantes até onde eu tenha conhecimento. Mas, de qualquer forma, para qualquer indicação como tratamento para obesidade, não funciona. Né? Tem os primeiros estudos com HCG são lá da década de 50, onde se mostrou uma potencial eficácia, mas já logo, poucos anos depois, outros estudos não mostraram esse mesmo resultado, né? Mostrando que havia um viés naquele estudo inicial, e diversos outros estudos corroboraram a sua ineficácia. O que funciona realmente é se você fizer uma dieta de muito baixa caloria, a pessoa vai emagrecer, usando o HCG ou não usando o HCG. Então, isso é uma forma de complicação terapêutica, o que é absolutamente antiético. Você prescrever uma medicação sem efeito, com potenciais riscos, né, para trazer um benefício, que o benefício se dá pelo outro mecanismo, que é dieta, atividade física e efeito placebo. Eu acho que o remédio está funcionando e aí ele funciona porque eu penso que funciona, né? Isso não tem nenhum sentido. A propaganda é que o HCG diminuiria a fome, ou traria a sensação de saciedade. Alguma evidência disso? As evidências, os estudos demonstram que não há benefício. Comparado com, quando se fez estudos comparados com placebo, bem feitos, bem desenhados, não houve nenhum benefício do HCG em forma injetável. Em forma de implante, eu desconheço qualquer estudo, creio que não haja nenhum estudo dessa medicação nessa apresentação, mas na forma clássica injetável, não há essa eficácia. Nenhuma forma, nem outra. Bom, e aqui a gente está falando, então, quando a gente traz chip da beleza, na verdade a gente está falando de gestrinona, né, que a ação em tese é por uma ação anabolizante, né, conforme foi explicado pelo Dr. Itairan, e eu queria puxar e trazer um pouco dessa discussão para uso de anabolizante para fins estéticos, né? E agora não necessariamente na forma de implantes, mas na forma das mais variadas, que seja injeção intramuscular, a mais comum, né? Então, mulheres, né? Homens e mulheres, homens mais classicamente, né, com a intenção de ficar mais fortes, de fazer hipertrofia muscular, mas mulheres agora com essa propaganda, né, de secar celulite, de ficar também com mais força muscular, né, com finalidade estética. E aí alguns esteroides anabolizantes próprios, mais vendidos para mulheres, com potencial que seria melhor na mulher. Queria que tu nos contasse assim, qual o risco desse tipo de tratamento, né, e por que não é recomendável. Eduardo, esse, na verdade, é um problema de saúde pública muito grave nos nossos dias agora. Né? Assim, os anabolizantes, os derivados da testosterona surgiram na década de 1930. E, em seguida, ela começou a ser utilizada tanto como doping e depois como em recreação, né, nos bodybuilders da Califórnia. Né? E esse uso depois se alastrou e, aos poucos, foi tomando corpo. Nos dias de hoje, a gente tem uma utilização muito frequente na nossa sociedade e com riscos muito significativos, tanto para homens quanto para mulheres. Né? Para a mulher, o uso de derivados da testosterona, de medicações anabolizantes e com efeito virilizante, elas vão ter como única indicação o uso em pequenas doses para o tratamento de mulheres com transtorno de desejo sexual hipoativo. Não há
indicação de uso para ganho de massa muscular, até porque para conseguir esse ganho de massa muscular você vai ter os efeitos virilizantes, né? Agravamento da voz, hirsutismo, aumento de pelos corporais, aumento de acnes, né? Então, uma série de transtornos associados e em uso de doses maiores, riscos de transtornos cardíacos, né, associados a isso também. Nos homens, da mesma forma, né? Você vai fazer, tanto no homem como na mulher, transtornos da fertilidade, às vezes irreversíveis, né? Além de riscos cardíacos, riscos hepáticos às pessoas que vão utilizar. Há riscos psiquiátricos, né? Então, há evidências de que pessoas usuárias de anabolizantes em altas doses têm mais risco de cometer crimes, de serem violentos, né? Então, são riscos que são inadmissíveis, né? E o médico, de forma nenhuma, pode se associar a essa possibilidade de trazer esse transtorno ao seu doente. A obrigação do médico é trazer benefício ao seu paciente. Bom, alguma mensagem final que tu queiras trazer aqui para a nossa população, Itaíra, relacionado a isso, a implantes, a uso de esteroides anabolizantes com fins estéticos, a uso de medicações para emagrecer também na forma de implante? A gente tem recebido, então, no Conselho esse tipo de denúncia, né? A minha impressão é que, em alguns casos, isso é visto como uma coisa que não dá nada, que o amigo da academia fez também, sugeriu para um, sugeriu para outro, e aí você vai fazer também, até que acontece uma tragédia, e aí, porque não é um evento assim tão comum, né? Não é todo mundo que vai infartar, ou que vai ter uma insuficiência hepática, ou que vai ter um transtorno maior, mas os riscos estão aí, né? Alguma mensagem final aí que tu queiras fazer? Na verdade, talvez nem tudo vire notícia, né? Mas a gente volta e meia vê pessoas em academia cometendo violências e talvez isso possa estar associado, pessoas com a aparência de hipertrofia mesmo e com comportamentos violentos. Isso está acontecendo em todo momento. Em forma de riscos de saúde, provavelmente grande parte do que acontece não vem a público, né? Mas, de fato, é um problema de saúde pública. Mas, assim, principalmente eu queria parabenizar o CRM e agradecer a oportunidade de trazer a discussão disso. Esse é um problema de saúde pública muito grande e recomendar às pessoas assim, procure um profissional credenciado, faça uma avaliação crítica das situações, estude, mesmo que seja eventualmente um médico que prescreva uma medicação tipo um chip da beleza, assim, vá fazer uma avaliação. Hoje a informação está amplamente divulgada, a boa informação, a gente sabe que a informação ruim também se divulga muito, né? Hoje a internet, antes era o papel aceita tudo, hoje a internet aceita tudo, né? Mas procure a boa informação, ouça uma outra opinião antes de se submeter a expor o seu corpo, a sua saúde a um tratamento que pode lhe trazer graves riscos. Muito obrigado, Itaíra, foi um prazer conversar contigo, né? Então, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, mais Sua Saúde. Teremos em breve um novo episódio. Nos siga nas redes sociais do Conselho para ouvir e assistir os episódios passados e os que virão. Muito obrigado a todos.